Olá, Físio! Eu fico muito feliz em te receber aqui e em você estar buscando conhecimento. Nós precisamos muito de mais físios assim, comprometidas em aprender e comprometidas em querer atender a sua paciente com segurança. E através dessa busca por conhecimento que você terá o seu reconhecimento, que você tanto deseja, e isso também vai refletir na tua agenda. E falando em busca por conhecimento, a gente vai para a nossa aula. E a aula sobre os 4 mitos que já te contaram sobre o atendimento de gestantes e de puérperas. E o primeiro mito é: físio na gestação só serve para as pacientes que buscam parto por via vaginal. Eu garanto que você já escutou também o termo físio para preparo para o parto. Eu tenho até uma raiva desse termo. Já vou te explicar por quê. No entanto, quando a gente pensa, Quando a gente pensa em só preparo para o parto, a gente já abre margem para alguns erros bem comuns, que são: primeiro, vai remeter o trabalho da fisioterapia pélvica em só preparar a nossa paciente para o parto, esquecendo de toda a nossa atuação que é tão importante na gestação e também no pós-parto. Então, quebrando já esse mito que físio é só para quem quer parto por via vaginal, muitas disfunções não acontecem no parto, vão acontecer na própria gestação. Então, falar de preparo para o parto remete só aí ao parto por via vaginal. Segundo, que é essa questão, Traz essa imagem da fisioterapia pélvica na gestação só para quem quer parto por via vaginal. E aquela tua paciente que quer cesariana, às vezes nem vai te procurar. E terceiro, faz com que as nossas pacientes não procurem ali a fisioterapia no início da gestação, porque o parto é só lá no final. Então ela vai deixando, O parto vai acontecer só mais lá para frente, ela vai deixando. E outro ponto, os profissionais que nos indicam também vão ter essa visão, Porque a gente está falando de preparo para o parto. Então, eles também vão pensar dessa forma e só vão nos indicar lá no finalzinho. Então, vai depender muito dessa mudança comportamental, tanto das pacientes quanto dos outros profissionais, da gente também. A gente quebrar esse primeiro mito, Físio não é só para quem quer parto por via vaginal. Não, a físio vai ser para gestante, para preparar para o parto e também para o pós-parto. E os nossos objetivos aqui com a nossa paciente vão muito além, de só massagem perineal, treino respiratório, treino de posições para o parto, treino do expulsivo. Os nossos objetivos vão ser, sim, preparar nossa paciente, para esse período, para o parto, independente de qual via, e preparar também para o pós-parto. Então, quebrando esse primeiro mito, a físio vai trabalhar em todos esses períodos. O segundo mito é o exame físico focado só na região pélvica. Porque tem um ponto muito importante. Quando a fisioterapeuta entra na pós-graduação ou faz algum curso na área, o que acontece muito é achar que o exame físico agora se concentra só na região da vulva e no canal vaginal, Só avaliando ali o assoalho pélvico. E muitos cursos só focam mesmo na região genital. E uma das desculpas é que não dá tempo de abordar tudo numa sessão. Mas deixa eu te falar, Físio, que a nossa posição, que a posição da nossa pelve já mostra que esse olhar centralizado, ele está totalmente desatualizado. Ele está totalmente inadequado, visto que a nossa pelve se posiciona no centro do nosso corpo e vai receber influências tanto das regiões ao redor, quanto também vai gerar influência em outras regiões. Por isso que quando a gente pensa em gestante e em puérpera, a gente pensa num corpo que vai se alterar de forma completa, alterando ali de forma fisiológica, e essas mudanças vão impactar diretamente na região pélvica. Então, já deixa de falar, anota aí. O exame físico global, ele deve incluir uma avaliação postural, então não pode deixar de fazer, avaliação de mobilidades,
Então, tanto de forma dinâmica, de forma estática e também em cada exercício que eu for fazer com a minha paciente, avaliação de pressões no abdômen, avaliação da diástase dos retos abdominais, avaliações de tensões, de encurtamentos musculares, avaliação respiratória, olha só quanta coisa, né? E avaliação de assoalho pélvico. E nesse momento você deve estar pensando, mas dá tempo de avaliar tudo isso na primeira sessão? E eu te respondo que nem sempre. Vai depender muito do tempo da anamnese, mas geralmente uma avaliação de 1h30 dá tempo sim. Mas eu sempre gosto de frisar uma coisa, que a nossa avaliação, ela não precisa ser somente em uma sessão. A nossa avaliação, ela é extremamente dinâmica e contínua. Afinal de contas, eu estou trabalhando com gestantes e com puérperas, com regiões corporais que vão mudar muito, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, a minha avaliação não pode ser baseada só em um dia, eu tenho que fazer ela constantemente e tenho que avaliar também de forma dinâmica. O terceiro mito é que eu não posso avaliar internamente a gestante no primeiro trimestre. E esse mito eu já quero quebrar desde esse primeiro momento. Por quê? Porque a gestante no primeiro trimestre, ela vai precisar fazer o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, não vai? Até para a gente preparar ela para a gestação. Então, com certeza que eu tenho que fazer o toque, até porque é através do toque que eu vou perceber quais as demandas e quais as necessidades da minha paciente ali naquele primeiro momento. Então, sim, eu vou precisar fazer esse treinamento da musculatura de assoalho pélvico quanto antes, e para fazer isso, eu preciso fazer o toque. Então, eu preciso avaliar como está essa musculatura, avaliar a força, avaliar a coordenação, avaliar a resistência e avaliar também a funcionalidade dessa musculatura. Até para prescrever um treinamento individualizado para minha paciente. Porque se eu não fiz o toque, eu vou passar ali um treino sem saber que aquele treino vai ser benéfico para minha paciente. Então, é bem importante a gente saber que pode ser feito esse toque, fazer adequadamente, né, e prescrever adequadamente esse treino para minha paciente. Mas existem situações onde a gente não vai fazer o toque. E quais são essas situações? Primeiro, quando a obstetra proibir por alguma condição clínica, a gente não vai fazer esse toque. Segundo, infecção urinária sem tratamento. Então, a paciente chegou no teu consultório, está com ardência, dificuldade para urinar, a gente vai encaminhar para a obstetra. Terceiro, candidíase sem tratamento também. Paciente que chegou com corrimento diferente, paciente está com coceira na vulva, encaminha para um obstetra. E outra coisa, sangramento. Né? Então, a paciente chegou relatando que tem sangramento ou durante o teu toque ocorreu algum sangramento, parou tudo, encaminha para a obstetra. Pode ser só um vasinho na região da vulva? Pode, mas a gente precisa sempre ter esse cuidado, porque é esse cuidado que vai trazer cada vez mais segurança, tanto para você quanto para a tua paciente nos teus atendimentos. E outra pergunta que sempre surge na cabeça é: o toque pode gerar parto? É normal ter sangramento ali naquele toque? E eu vou aproveitar essa pergunta para continuar respondendo a primeira, que era o quê? Que era se podia fazer toque já no primeiro trimestre. Então, o nosso toque, ele fica só no introito vaginal, até o terço médio, alcançando ali os elevadores do ânus. Ele não é igual ao do obstetra, que vai até o colo do útero. Ele não é um toque profundo que vai modificar algo no colo do útero, que vai gerar sangramento. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né, de sempre explicar para a nossa paciente qual é o intuito do nosso toque, até onde ele alcança, porque se tiver algum sangramento, a paciente já vai ficar segura de saber que não foi daquele toque. E ainda continuando o tema de toque, né? Quando que eu posso fazer toque na puérpera? Então, o ideal é que a gente espere ali em torno de 35, 40 dias após o parto, principalmente se a paciente teve um parto por via vaginal. Então,
não tem uma cicatrização ali de tecidos, né? Tem um retorno ali da funcionalidade de toda a região. Então, a gente vai esperar esse tempinho para deixar a paciente mais confortável para aquele exame. E nesse dia, a gente vai fazer a consulta de pós-parto, que a gente vai reavaliar a nossa paciente, que é um momento muito importante desse retorno dela, onde a gente vai trazer orientações, vai fazer exercícios de forma individualizada para a paciente ter ali um retorno da funcionalidade, principalmente pensando de abdômen, de assoalho pélvico. E o quarto mito? O quarto mito é que a diástase não é fisiológica na gestação. Isso vem muito da nossa paciente, né? A paciente chega dizendo que não vai querer ter uma diástase. E a gente sempre tem que ter na ponta da língua essa resposta. Por quê? A diástase dos retos abdominais, ela é uma condição fisiológica, sim, ao longo da gestação, em virtude da ação hormonal na linha alba. Então, a gente tem ali a ação da relaxina agindo nessa linha alba, que é um tecido conjuntivo, e também a gente tem o impacto mecânico desse útero em crescimento. Então, ela é considerada fisiológica na gestação até ali 3 centímetros, e sempre lembrando que a diástase não é só a distância entre os retos abdominais, mas a gente tem que avaliar a funcionalidade de toda essa região. A diástase não é fisiológica na gestação e no pós-parto a gente vai avaliar essa involução da diástase dentro ali de principalmente 1 ano de pós-parto, porque a gente vai ter ali um retorno dessa funcionalidade da musculatura, um retorno ali daquela posição dos retos abdominais. Então a gente vai reavaliando ao longo desse processo. Isso é muito bom esclarecer, né? Sempre dúvidas que surgem na nossa cabeça, é muito bom esclarecer dúvidas assim, porque essas dúvidas geralmente estão lá no nosso consultório. Geralmente são dúvidas assim que impedem a gente de ter segurança. E na Master Físio, eu vou aprofundar ainda mais o teu conhecimento para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Por isso, já coloca as datas da Master Físio na tua agenda para não perder nadinha, porque vai ser uma semana de muito conteúdo. E agora eu te espero na Master Físio.